E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, como de sempre, tá? Atualização e matéria principal, tá certo? No caso da matéria principal aqui, falamos da Daihatsu mais uma vez, só que agora de outra fábrica que vai voltar a trabalhar, o que é uma boa notícia. Por que eu gosto de trazer esse tipo de notícia? Porque tem muitos brasileiros que trabalham em autopeça, e com isso já dá para ele ter uma ideia geral do panorama, e com isso ele fazer seus planos. Devo procurar um outro serviço. Dá para mim aguentar com o dinheiro que eu tenho até voltar a trabalhar, ou vou procurar um arubaito. Dá para a pessoa se planejar, por isso que informações são importantes. E a atualização é o déficit da balança comercial do Japão. Pois é, tá. Mas vida que se segue é aquela velha história. Eu sempre venho alertando aqui, escuta quem quer, mas vamos lá. Matéria principal. A fabricante de automóveis Daihatsu está considerando retomar a produção de alguns modelos de veículos a partir do dia 4, tá? Na fábrica de Shiga, em Ryocho, na província de Shiga, que suspendeu as operações devido às questões relacionadas à aquisição fraudulenta e à certificação nacional. Então já dá para ter uma ideia que mais uma fábrica da Daihatsu vai voltar a trabalhar. Então você vê que tá indo bote-bote, tá indo aos poucos aí, voltando, mas já é uma boa notícia, porque ajuda muito as autopeças. E tem muito brasileiro que trabalha em autopeça. Tá? E nessa brincadeira toda, volta, como é que se fala, até aquela luz no fim do túnel para ter mais horas extras, etc. Foi deixado claro, né, o porquê que estavam fazendo isso. Por outro lado, a empresa anunciou que suspenderá a produção de modelos cujos veículos com os pedidos de suspensão de embarque continuam até o dia 15 do próximo mês. A suspensão das operações em 4 fábricas de automóveis nacionais em dezembro do ano passado, quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu venho noticiando esse tipo de coisa, da Toyota também, tanto que da Toyota saiu algumas outras coisas também, tá? Algumas atualizações, devido aos problemas de aquisição de certificação fraudulenta. E o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo ordenou a suspensão das remessas após a confirmação do cumprimento. Estamos retomando a produção dos modelos de veículos lançados em sequência. Então você vê que não será todos os modelos ainda. Tá? Então a coisa está engrenando assim aos poucos. Nessa circunstância, a Daihatsu anunciou que a suspensão das remessas de 3 modelos, no caso o modelo a gasolina do Rock, o modelo a gasolina do Rise, da marca da Toyota e da marca do Subaru Rex, para o próximo mês, coordenando com a fábrica e os revendedores de peças para a retomada da produção em sua fábrica de Shiga a partir do dia 4. Então você vê que, como eles já estão coordenando, então a chance de voltar dia 4 é bem grande. A Daihatsu retomou a produção de alguns modelos de automóveis em sua fábrica em Kyoto. Essa da fábrica de Kyoto também eu já havia anunciado. Quem acompanha o canal deve se lembrar. E planeja retomar a produção de alguns modelos de automóveis da fábrica de Oita, tá? Da subsidiária da Daihatsu em Kyushu, no dia 26. Então você vê que no dia 4 em Shiga, em Kyushu, dia 26. Entretanto, a empresa também anunciou que a produção dos modelos de veículos para os quais a ordem do governo de suspender as remessas não foi retirada ainda, tá? Vai levar mais um certo tempo. Então eles não têm uma perspectiva para a retomada total da produção. Então você vê que a coisa está indo bote-bote, tá? Pouco a pouco, mas está indo. Tá? É melhor do que nada. Então por que desse tipo de coisa? Vai ajudar muitos, como é que se fala assim, as autopeças, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho para as pessoas, os brasileiros que trabalham e etc. E nisso já dá uma luz no final do túnel.
Tá? Até porque com essas paradas dá aquela quebra de salário, etc. E as contas não param. Tá? Por isso que eu falo para as pessoas, não deixa dinheiro parado. Tem um dinheirinho, investe em alguma coisa, aplica, mas não deixa dinheiro parado. Tá? Dinheiro parado, ele não te rende nada. Né? Tem aquela frase, como é que se fala, icônica do tio Patinhas. Né? Essa frase, como é que se fala, me marcou muito quando eu vi ela. Ele era moleque ainda. Que ele falava sempre assim, ó, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, não ser escravo do dinheiro. Tá? O dinheiro ele tem que ir a seu favor, não você a favor do dinheiro. Então você tem que fazer o dinheiro render de alguma forma. Tá? Tanto que aqui no Japão está saindo várias notícias sobre a NISA. A NISA é o sistema de investimentos do Japão, que o Japão abriu agora em janeiro. Tá? Tem que se tomar cuidado com isso? Sim. Tá? Porque a NISA ela mexe muito com a parte de ações. E a parte de ações, como é que se fala assim? Eu canso de falar, não é para amador. Porque senão acaba perdendo e acaba perdendo mais dinheiro do que naquelas criptomoedas. Tá? Você vê que agora deu aquela parada na criptomoeda que ninguém fala nada. Assim, fala-se muito pouco. Tá? Mas igual, por exemplo, quem acompanha a parte de criptomoeda viu a valorização do Pixel. Foi astronômico. Quem investiu no Pixel ali ganhou rios de dinheiro. Tá? Então, como é que se diz? Só toma cuidado com isso. Se tiver alguma dúvida em relação como é que se fala? A investimentos, eu vou fazer até um jabá aqui, tá? Não estou ganhando nada para isso, mas igual, por exemplo, o Nubank. O Nubank ele tem um sistema ali para quem vai fazer investimentos, que eu acho até muito bacana, por sinal. Porque antes dele fazer investimentos, ele faz, como é que se fala, um trabalho com a pessoa, diretamente no aplicativo ali, tá? Fazendo perguntas para ver qual que é o perfil da pessoa. Se é um perfil mais conservador, moderado ou agressivo. E em cima disso, ela sugere como é que se fala assim, os investimentos. Aí, caso você queira investir em algo que não esteja atrelado ao seu perfil, eles avisam. Ele dá um aviso ali, ó, isso aqui, tá, não é indicado para vocês, porque de acordo com como é que se fala assim, com a pesquisa, não está entrando no seu perfil. Tá? Aí, caso você queira investir nisso aqui, dá uma mudada no perfil ali, que aí a gente, como é que se fala assim, dá para conversar melhor. Então tem umas coisas bacanas, bem bacanas, por sinal. Tá ali. Então, jabazão pro Nubank ali, por quê? Por que eu falo isso? Eu tenho investimentos no Nubank ali, então eu posso falar para você de boca cheia, tem muita coisa bacana ali. Tá? Se você gastar algumas horas ali para dar uma pesquisadinha, mexidinha assim, tem muita coisa intuitiva. Tem, mas precisa ler. Precisa parar, sentar, ter seu momento de calma ali e basicamente quase dar uma estudada, mas é bacana, vale muito a pena, tá? Atualização, o governo soltou agora há pouco, tá? Falando sobre o déficit da balança comercial de janeiro. De acordo com as estatísticas comerciais de janeiro divulgadas pelo Ministério das Finanças, a balança comercial, que é calculada subtraindo as importações das exportações, teve um déficit, no caso teve uma perda de 1,758,3 bilhões de ienes. É a primeira vez em 2 meses, diz eles, tá, que a balança comercial fica no vermelho. Então já dá para você ter uma ideia que esse ano já caiu, tá? Você vê que já entrou no vermelho. Saiu o prospecto sobre o mercado de trabalho, tá? Eu não trouxe aqui porque estava naquela fase meio mais down ainda. E como é que se fala assim? Ler coisa ruim quando você está no momento ruim não é bom, tá? E ali tava um troço meio esquisito. O que eu falo meio esquisito? A parte da indústria manufatureira, que é onde a grande parte dos brasileiros trabalha, continua caindo. A única parte que está melhorzinha assim ainda é a parte do turismo.
porque o resto ainda continua caindo. Aí o governo japonês solta isso aqui, tá? Esse do déficit da balança. A NHK, ela soltou uma reportagem até grande, por sinal, falando sobre os aumentos de salários desse ano, tá? Como é que se fala assim? Da briga dos sindicatos com as empresas e etc. para poder ter os aumentos de salários. Tanto que saiu, vou só ler um trechinho aqui que eu vou dar uma resumida nessa matéria, porque é muita coisa. Só que, se parar para analisar esse tipo de coisa aqui, o Japão está correndo um grande risco de fazer uma bolha. E muito grande. O inquérito conduzido pela empresa privada de investigação Tokyo Shoko Research, através da internet, numa altura em que as negociações laborais da primavera estão em pleno andamento, foram recebidas respostas de 3.873 pequenas e médias empresas de todo o Japão. De acordo com a pesquisa, 85% das pequenas e médias empresas planejam aumentar o salário no novo ano fiscal. Mas a taxa mais elevada do que o ano fiscal de 2016, quando começaram as pesquisas. Por outro lado, em termos de taxas de aumento salarial, aumento de 2% ficou numa média de 20%. Esse vai ter um aumento de 2% em quantidade de empresas, tá? De acordo com o total da pesquisa, 20%. Aumento de 3% deu 33%. Na faixa de 4%, 9%. A taxa de aumento salarial de 5% ou mais, né, de acordo com a política estabelecida pelo sindicato, é de 26%. 11 pontos abaixo do resultado, né, anterior, com valor mediano de média de 0,5 pontos menor. Quando perguntado a 583 empresas porque elas não implementaram os aumentos salariais por múltiplas razões, a resposta mais comum foi: porque não conseguimos transferir, repassar o aumento do custo de preço, deu 54%, tá? No caso dessas 583 empresas, seguido ao aumento do preço das matérias-primas, que deu 49%. Além disso, as empresas que responderam que seus custos laborais aumentaram 48%. Afirmaram não ter conseguido fazer o repasse de preço. O que eu quero chegar com isso? Quem acompanha o dólar deve ter visto que teve uns dias para trás que ele quase bateu 151. Ele bateu 150,72. Quase chegou aos 151. Então isso aí dá uma ideia que, dependendo, o governo japonês ele está injetando dinheiro para segurar, para não passar dos 150. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o governo japonês ele intervém no mercado, só que ele fica calado. Em determinadas situações ele vai lá e joga para os quatro ventos. Mas em determinadas situações ele fica calado. Aí aparece essa intervenção dele em alguma outra matéria daqui 2-3 meses só. Porque alguém vai lá, faz uma pesquisa lá e acaba dedurando. Aí o Banco Central japonês acaba soltando, como aconteceu no ano passado. Que houve algumas intervenções e depois só de alguns meses que foram aparecer. Então o que está acontecendo aqui? De acordo com o Ueda, o Japão ele alcançou o patamar de 2%. Então já dá para você de 2% de inflação estável. Tá? Então, de acordo com o que ele falou, já dá para você sacar que se o 2% é uma média de 150, eles vão tentar manter esses 150. Só que a ideia do Kishida e a ideia do Ueda, que eles estão jogando a quatro ventos, para ter esses aumentos salariais, é fazer o quê? É pegar todos os custos
todos. Porque geralmente é tirado uma parcela desses custos que é jogado e o, como é que se fala assim, o vendedor ou o empregador ou como é que se fala, o dono do negócio, ele absorve o resto, tá? Diminuindo sua margem de lucro para poder dar o aumento de salário sem, como é que se fala assim, onerar muito, no caso assim, sem aumentar muito os preços para não dar problema para o consumidor e nem para ele. Só que a ideia do Ueda e do Kishida é o seguinte: pegue tudo e jogue para o consumidor, que se lasque. Tanto que aqui, eu vou trazer um pedaço aqui, que tem uma empresa japonesa que está fazendo isso. Ó, a Ibaraki Belt Service, localizada na cidade de Mito, é uma empresa com 10 funcionários que instala e repara correia, né, para transportes em aproximadamente 1.500 empresas, dessas grandes empresas até pequenas e médias. O preço das peças de substituição de borracha e metal utilizadas nas reparações continua a subir devido ao iene fraco e os custos de aquisição aumentarem 40%. Então já dá para você ter uma ideia que aumentou o valor, como é que se fala assim, aumentou o preço do trabalho desses caras em 40%, no mínimo. Além disso, estamos a trabalhar para melhorar as condições de trabalho e aliviar a escassez de mão de obra. E no ano passado aumentamos os salários em cerca de 5%, incluindo o aumento de base. E esperamos conseguir um aumento salarial esse ano também. Por esta razão, a empresa incentiva seus parceiros de negócios, né, a fazer o repasse, no caso do preço, né, total, o aumento de custos de aquisição e o aumento de custos laborais devido aos aumentos salariais. Então eles querem que pega tudo, como essa empresa está fazendo, como o Ueda, o presidente do Banco Central japonês, e o Kishida falaram, pegue tudo e jogue para o consumidor. Aí você vai ter basicamente assim, não vai ter despesa nenhuma e o lucro é totalmente seu. Só que nisso as coisas continuam subindo, entre aspas, tá? Porque pela ideia geral, se o governo japonês manter essa faixa de preço de dólar, a inflação vai segurar. Só que qual que é o grande problema? Até aí, na hora que estabilizar, não vai ter mais inflação. Aí vai voltar o quê? A deflação. Por isso que eu falei em outro vídeo que a deflação, como as pessoas conhecem, tem grande chance de voltar para o Japão, só que não da forma que eles conhecem. Porque a forma que é conhecida, como é que é? Dava um certo aumento, daqui a pouco descia, caía tudo de uma vez. O preço, aí na hora que caía tudo de uma vez, mantinha-se estável durante um certo tempo. E as subidas eram muito graduais. Dessa não, você viu que foi numa pancada só. Só que essa deflação que tá para vir, ela vai estabilizar. Então não vai ter nem aumento e nem caída. Porque se der uma caída, vai quebrar as pernas de quem deu o aumento salarial agora. O que muitas empresas já falaram sobre isso e o porquê que eles não vão dar aumento de salários por causa desse tipo de coisa. Só que se realmente entrar esse tipo de deflação e o governo japonês, juntamente com o governo central, juntamente com o Banco Central japonês, segurar o dólar 150, na hora que chegar o ano que vem, nas negociações salariais, não vai ter grandes aumentos. Só que os impostos vão continuar subindo. Porque é disso que já foi falado. Quem acompanha as matérias, no caso parte do governo, deve ter visto que o investimento na parte de defesa é insuficiente. Então eles vão precisar de mais aumentos. O Kishida falou que ele vai ajudar na reconstrução da Ucrânia. E vai precisar de grana. Tanto que, da forma que o Kishida está falando, e algumas outras vertentes estão saindo
algumas informações em relação à Ucrânia tá dando a entender que a guerra está chegando ao fim. Já está dando a entender isso. Porque ninguém fala em reconstruir se não tem perspectiva de nada. E não foi só o Kishida que falou. Tá. Teve alguns outras vertentes também que vem falando. Quem acompanha as matérias também no Brasil ou outros lugares deve ter visto. Americanos também deve ter visto falando sobre esse tipo de coisa. Então está ventilando muito essa parte de reconstrução. Se já estão falando em reconstrução, alguma coisa nos bastidores está acontecendo, que só Deus sabe, tá? E eu não faço ideia. Mas, voltando à ideia lá. Então, na hora que chegar o ano que vem, nas negociações, quem deu esse aumento vai ficar com a corda no pescoço. Quem não deu o aumento, ele ainda tem, como é que se fala, a liberdade entre baixar o preço ou subir o preço. Nesse caso, para poder dar um aumento de salário ou não, ou conseguir se manter de alguma forma. Porque se der uma queda, por exemplo, no dólar, e quem deu o aumento de salário baseado no dólar a 150 ou a 149, vai se lascar. Porque o preço das commodities vai cair, e o cara que aumentou o preço, aumentou o valor do salário, ele não vai poder baixar o valor do salário da pessoa, porque ele transferiu todo o custo laboral para aquele produto. Então aquele produto vai ter que ficar naquele valor. Enquanto outros players do mercado, eles vão ter liberdade para baixar o preço. Entendeu qual é o grande problema que pode ser que dê? Então, tem muita empresa que ela está com medo de fazer isso aí que o Kishida tá fazendo. Porque o risco de uma bolha é muito grande. E você vê que o governo japonês já em janeiro já teve um déficit de bilhões. É muita coisa. Então, sinal que a parte que o Japão precisa vender não está vendendo. Só que eles estão querendo dar aumentos, estão querendo fazer coisas e não tem como. Então ele só tem, como é que se fala, uma opção: aumentar o dólar. Só que se ele aumentar o dólar, ele estrangula ainda mais a economia do Japão. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa ficou perigosa, economicamente falando. Acho que eu nunca tive uma conversa tão séria de economia igual nesse vídeo, nesses últimos tempos que eu estou tendo com você. Por isso que eu falo para você que está aqui, tome cuidado. Parte financeira. Se puder economizar, economize. Se tiver uma grana, invista. Não deixa parado. Porque as perspectivas não são boas. E se o Fed americano, lá, o Federal Reserve, quiser quebrar as pernas do Japão com determinadas jogadas, ele consegue. E aí? E dependendo da forma, se o Trump voltar, tá? Infelizmente, se o Trump voltar, não é aquela ideia de direita ou esquerda. Eu estou falando assim porque o Trump está com as ideias muito radicais, mas muito radicais mesmo. Então, nesse ponto, não é nem questão de direita, esquerda, bolsonarista, etc. Não. Esquece isso. Ideias radicais traz problemas. É igual o que o Trump falou. Tem aquela ideia da OTAN de que todos são um. Só que pelo Trump, não. Cada um que se vire para se defender. Você quer a minha defesa? Paga para mim. Aí eu te defendo. Então aquela ideia da OTAN, de acordo com o Trump, não vale mais nada. O comandante-geral da OTAN pulou dessa altura quando o Trump falou um negócio desse. Então já dá para você ter uma ideia que determinadas pessoas, quando entrarem no poder ali, vai dar problema. Igual, por que eu estou falando isso?
a Nippon Steel, ele estava querendo comprar uma metalúrgica americana. Eu não lembro o nome da metalúrgica. Mas como o Trump é malandrão, e essa metalúrgica, ela é, como é que se fala assim, já bem antiga no mercado, o Trump falou, não, se eu entrar não vou deixar comprar. A Nippon Steel não vai comprar essa metalúrgica. Porque ele quer ganhar votos desses metalúrgicos. Por que disso? Porque os metalúrgicos eles estão com medo da compra da Nippon Steel tirar os direitos trabalhistas deles. Porque eu li a entrevista ali. Quem tiver oportunidade, dá uma lida. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque eu poderia estar falando um monte de coisa aqui sem conhecimento de base. Só que, se você pegar e ver a palavra das pessoas ali juntamente com o que o Trump está querendo, você vê que tem uma sacada muito grande por trás. Não é da boca para fora. Só que ele está usando dessa oportunidade para ganhar votos. Mas também a Nippon Steel, ela falou, os direitos trabalhistas das pessoas, pelo menos se eu não estou enganado, até 2025 eles estão garantidos. Depois, nas próximas renovações de contrato, não dá para falar nada. Aí nisso já dá para você ter uma ideia. Que o sindicato ficou doidão. O sindicato dos metalúrgicos ali ficou doidão. Os metalúrgicos ficaram doidões. Porque eles têm muito direito trabalhista. E se a Nippon Steel chegar lá e cortar todos os direitos trabalhistas das pessoas, e aí como é que fica? Entende? Então tem muita coisa por trás. Só que é aquela velha história. Se o Trump chegar lá e dar uma tesourada, vai acontecer alguma coisa com o Japão? Grande provavelmente, porque a Nippon Steel ela mexe com o quê? Commodities. Vai dar uma balançada no mercado de commodities? Vai. Para bem ou para mal. Para mal para o Japão, com certeza. Para o bem, para outras empresas. Aí é a hora que quem tiver antenado, né, no caso, e ver quais são os fornecedores daquela empresa metalúrgica americana, vai lá, compra as ações antecipadamente. Por quê? Dependendo da situação, vai dar uma grande valorização nas ações. O cara compra abaixo, na hora que der um boom de valorização, vende as ações, vai ganhar fortuna. Só que em contrapartida, o Japão se lasca. Com o quê? Perda de preço de commodities, valor de mercado e etc. Então já dá para você ter uma ideia como é que a dança da cadeira ali, né, da parte política, ela influencia muito. Tem que se tomar um cuidado muito grande. E o Kishida, ele está fechando, como é que se fala assim, ele junto com ele, eles estão fazendo uma coisa muito perigosa na parte de mercado. Vocês viram que tempo atrás deu aquele boom no mercado de ações aqui no Japão. Por causa de quê? Meras especulações. Valorizou muito. Mas foi o quê? Mercado de ações de estrangeiros. Não, estrangeiros que eu falo assim, de forma privada. Tá? Não do governo japonês. Do governo japonês continua uma porcaria. Canso de falar. Não invista. Tanto que já se fala do Ueda retirar aquele 1% ali de juros. Só que o FMI já avisou para ele. Se eu fosse você, aumentava a taxa de juros a curto prazo. Porque senão isso vai te dar problema. Só que o Japão não está com grana para ficar pagando o credor. Tanto que você vê que deu déficit na balança. Em vez do Japão estar ganhando dinheiro, ele está perdendo dinheiro. Cada vez mais. Oficialmente falando, você vê que a Alemanha ultrapassou o Japão. Né, na parte financeira. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal. Eu já venho alertando há ano após ano. Mês após mês. A coisa não tá legal, a coisa não tá legal. Quem acompanha o canal aqui deve ter reparado que eu sempre venho batendo em cima. Tava chato já de falar a mesma coisa. Mas você vê que o que eu falei tempos atrás se concretizou agora. E o que eu tô falando agora
dependendo dos passos do que eles estão fazendo, vai se concretizar um pouco mais para frente. Você vê que as previsões que eu costumo fazer, elas são muito assertivas. É muito difícil eu errar numa previsão aqui no canal. Você vê que mais uma previsão eu acertei. Quem acompanha o canal deve se lembrar. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar de certas previsões que eu venho fazendo ao longo dos tempos. Vida que se segue, né? Mas é isso aí, família. Meia hora de vídeo. Vou parar por aqui, porque senão a coisa fica chata. Tá certo? Mas arigatou gozaimasu e maido.